Então, a gente está gravando, que estão sendo gravados. Vamos em frente, pessoal. Tem que habilitar essa barrinha aqui. Deixa eu só aumentar aqui, então, isso. Fica melhor a visualização. Nós vamos dar continuidade com as variáveis. A gente já tinha falado de variáveis quantitativas e de variáveis qualitativas. Agora, a gente vai aprender que as variáveis quantitativas, elas se dividem em quantitativas discretas e quantitativas contínuas. E as qualitativas, elas se dividem em qualitativas ordinais e qualitativas nominais. Tá bom? Qual que é a diferença delas? Tá bom? Qual que é a diferença? Como é que funciona isso aí? Lembrando, gente, quantitativo é sempre numérico. Se ele for discreto, se for uma variável quantitativa discreta, é quando é um número inteiro. 1, 1000, 1 milhão, 15 milhões é um número inteiro. Contínuo é quando é qualquer valor não inteiro. 2,5 kg, 3,2 unidades. E também quando nós temos faixa de valores. Tá? Quando as pessoas perguntam assim, olha, qual que é a altura dos alunos da sua sala? Os alunos da sala, as alturas variam entre 1,55 m e 2,10 m. Tá? Assim que funciona. Então, tive que dar um jeito, deixei isso automático. Estamos aprendendo. Então, o quantitativo é discreto quando é um número inteiro. E o quantitativo é contínuo quando é qualquer valor não inteiro. Ok? E o qualitativo, Gilberto? Lembrando, qualitativo, gente, é aquilo que vem por atributos, por características. Alguns deles são ordinais, é qualitativo ordinal. É quando possui uma ordenação. Um exemplo é formação acadêmica. Você está em qual período? Eu estou no terceiro período. A gente já aprendeu, né, que isso é uma variável qualitativa, e nesse caso é uma variável qualitativa ordinal, porque está dizendo uma ordem. Mesma coisa numa corrida. Qual foi seu lugar? Eu cheguei em sexto. Isso, apesar de ser um número, é uma variável qualitativa e está nos trazendo uma informação de ordem, ok? E o qualitativo nominal, Gilberto, é simplesmente quando não possui uma ordenação. O exemplo que eu peguei aqui foi nacionalidade. A pessoa é brasileira, a pessoa é americana, é francesa, é argentina, é uruguaio. Não tem uma ordem nisso. Isso é uma variável qualitativa nominal, ok? Diferenciando população e amostra. Eu vou ler aqui, né, que população são todos os elementos de uma pesquisa e a amostra é um subconjunto. Lembrando, gente, a amostra ela não pode ser todos os elementos, ou seja, ela não pode ser igual à população e também não pode ser vazio, ok? Então, eu costumo separar da seguinte forma: população é tudo, tudo aquilo que você vai estudar. A amostra é um pedaço. Pelo pedaço, né, se entende o quê? O pedaço ele não pode ser vazio, porque senão não é pedaço de nada, nem pode ser tudo, ok? Se não deixa de ser um pedaço, passa a ser a população. Vamos falar um pouquinho agora de censo ou amostragem. Muitas vezes as pessoas não sabem se elas vão fazer um censo
ou se vão fazer uma amostragem. Vamos entender primeiro a diferença entre eles. Censo, pessoal, é quando você mede todos ou tenta medir todos. Talvez vocês já tenham ouvido falar e se lembrem quando fala assim, vamos fazer o censo da população brasileira. O que seria esse censo, né? Ele é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele contrata e envia pesquisadores para tudo quanto é lugar do Brasil, para todos os endereços. Em tese, ele está tentando chegar em conclusão de todas as casas. Ele quer chegar a tudo, até lá nas aldeias indígenas, né? Ele tenta chegar em todos os lugares. Ou seja, censo é quando você conta todos, quando você verifica todos, você observa todos. Amostragem é quando você não verifica todos. Como a gente viu antes, a diferença de população e amostra. Amostragem é quando você vai verificar um pedaço. Ok? Então, assim, o que decide, Gilberto, entre fazer um censo ou fazer uma amostragem? Primeiro, depende muito do tipo de pesquisa, tá? Na maioria das vezes, a amostragem é melhor do que o censo. Em outras, é a única alternativa. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Vantagens da amostragem. Por que a amostragem é melhor do que o censo? Primeiro, né, você tem economia de recurso e de tempo. E tem casos, gente, vamos pensar nas indústrias. Eu não sei se todo mundo já viu aqueles vídeos em que as montadoras elas são obrigadas a pegar um veículo e jogar ele contra uma parede para fazer o teste da estrutura daquele veículo, né? Se ele é um veículo bem estruturado. Imagina fazer isso com cada carro. Poxa, ia ser bem complicado você ir numa loja, né, comprar um carro sabendo que aquele carro tinha sido jogado numa parede. Um outro exemplo é a indústria, né, fabricação de alimentos. Imagine que cada pizza que você comprasse, cada alimento que você comprasse, cada pão que você comprasse, viesse faltando um pedaço. E uma explicação fala assim, não, nós tiramos um pedaço, né? A pessoa experimentou para ver se aquele pão está bom, se aquela pizza, se aquele alimento está bom. Então, assim, além de ter questões de higiene, tá? Não é viável você fazer isso, porque você testar cada elemento de um conjunto tem um custo muito alto, ok? Então, o que as empresas, de forma geral, fazem? De cada 15 mil, 20 mil carros que são construídos, eles pegam um carro, tá? E joga na parede, para ver se ele está amassando certo ou não. E eles fizeram outros testes antes, tá, pessoal? Eles colocam lá para rodar na pista, para ver com qual quilometragem que começa a ter problema em pastilha de freio e nos outros componentes. Eles usam isso até para recomendar às pessoas o momento de trocar aquilo. Então, às vezes você pega o manual de um carro, tá lá, troca as pastilhas de freio a cada, vou chutar aqui, tá? A cada 50 mil quilômetros. Por que tem aquela recomendação? Porque eles testaram aquele carro, aquela pastilha, em diversas situações e chegaram à conclusão que ela é segura para uso até 50 mil quilômetros. Quando você vê um produto, uma validade de um produto, vale 6 meses. Como é que eles chegaram nesse número, Gilberto? Como é que eles fizeram essa pesquisa? Bom, eles pegaram um lote daquele produto com aquele conservante, né, com aquela metodologia de fabricação e foram mantendo aqueles produtos. Quando passava um mês, ia lá e experimentava um. Tá bom, tá bom. Passava mais um tempo, experimentava outro, via os aspectos, né, físicos e tal. Quando eles foram abrir lá, passando 6 meses, eles viram e falaram assim, olha, já não está tão legal.
né? Esse produto já não está tão legal. Então, eles fizeram isso por amostragem, tá bom? Então, vamos seguir em frente aqui. Nós temos, pessoal, dois tipos de amostra. Nós temos amostras com reposição e nós temos amostras sem reposição. Qual que é a principal diferença entre elas? Uma amostragem é dita, né, é chamada com reposição, quando o elemento que foi selecionado volta para a população. E sem reposição, quando o elemento não volta à população. Gilberto, você pode dar um exemplo de amostragem com reposição? Posso. Imagina que você está jogando baralho com uma pessoa. Você está ali embaralhando as cartas, tal, não sei o que. Em determinado momento você sorteia uma carta ou um conjunto de cartas. Aí você vê qual carta que é, ou a outra pessoa vê qual carta que é, e depois aquela carta retorna ao baralho e ela vai ser embaralhada novamente. Esse é um exemplo de amostragem com reposição. Gilberto, você pode dar um exemplo de amostragem com reposição nas indústrias? Posso. Imagina uma fábrica de vidro, garrafas de vidro ou qualquer outra, né, embalagem de vidro para remédio e tal, não sei o quê. Você tem lá a linha de produção. Você pode retirar uma embalagem de vidro, colocá-la contra a luz, fazer testes assim, ver se ela não está manchada, se ela não está imperfeita, se ela não está quebrada, e depois retornar essa embalagem, né, que você retirou do todo ali da população, você pode retornar ela para ela ser usada, não tem problema nenhum, tá? Bem, Gilberto, e amostragens sem reposição? Amostragens sem reposição é quando eu retiro algo da população, ok? Eu pego algo da população e eu não retorno. No mesmo exemplo de cartas que eu estava dando antes, eu posso tirar uma carta do baralho, vamos supor que eu estou fazendo um sorteio. Eu vou lá, eu sorteio uma carta. Se eu não devolver aquela carta para o baralho e eu retirar outra, foi uma amostragem sem reposição. Do mesmo jeito, isso acontece na indústria. Vamos pegar aquela fábrica de vidros, né, de embalagens de vidro. Eu posso tirar uma embalagem lá da linha de produção, só que ao invés de querer testar simplesmente se ela está translúcida, se ela não tem nenhuma mancha, se ela está perfeita, eu posso querer fazer um teste de resistência nela, né? Eu posso ir batendo, né, com um equipamento, com determinada força, para ver se aquela embalagem ela resiste a um determinado impacto. Porque certas embalagens, pessoal, elas não podem ser extremamente frágeis, né? De só se segurar ela quebrar. Então eu preciso testar a resistência mecânica, a resistência física de uma embalagem. Bem, eu vou fazer isso no equipamento e esse equipamento ele vai bater nessa embalagem até ela quebrar para ver qual que é a resistência dela. Nesse caso, como eu quebrei a embalagem, não tem jeito de eu devolvê-la para ela ser usada. Então virou uma amostragem sem reposição, ok? Então, assim, na prática, é mais comum as amostragens serem sem reposição e algumas vezes isso vai ser obrigatório, porque a amostra, aquilo que você tirou, foi destruído ou foi consumida e não tem como devolver, né? Não tem como fazer a reposição. Vamos agora, pessoal, falar da amostragem aleatória simples. Imagine que nós temos uma fábrica de calçados, de sapatos, né? E são produzidos por dia, ou a cada lote de produção, eu produzo 100 pares de sapato por dia.
O meu controle de qualidade determinou que serão analisados 5 pares de sapato por dia para ver a qualidade. Se eu estivesse utilizando a amostragem aleatória simples, eu poderia pegar quaisquer um dos 100 pares de sapatos. Eu poderia pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Eu poderia pegar os últimos. Eu poderia sortear isso. Aí ela se torna aleatória. Ou seja, eu poderia sortear. Mas mesmo quando a gente sorteia, embora seja raro da gente ver, poderia sair o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto pares de sapato. Ok? Então, assim, todos os elementos têm a mesma chance, né, que é a mesma probabilidade de serem sorteados, ok? Então, a amostragem aleatória simples, ela tem esse pré-requisito. Todos os elementos têm a mesma chance de serem sorteados. Isso é crime, Gilberto? Isso está errado? Não, isso não está errado, isso não é crime de forma nenhuma. Só que isso tem pouca utilidade nas indústrias. Porque a indústria, ela fica pensando assim, poxa, eu tenho que fazer teste dos meus produtos, só que eu gostaria de ter certeza, uma certeza maior de que todos os 100 pares de sapatos realmente estão bons, e não apenas esses 5. Então, as indústrias vieram nos matemáticos, vieram nos estatísticos e perguntaram assim, poxa, como é que eu aumento a minha probabilidade, como é que eu melhoro a verificação dos meus lotes de produção? O pessoal pensou muito e desenvolveu uma outra amostragem, que não é mais a amostragem aleatória simples, é a amostragem aleatória sistemática. Como é que funciona essa amostragem aleatória sistemática? É bem simples, pessoal. A gente divide os produtos em lotes de produção. Vamos supor que aqueles 100 pares de sapato eu vá dividir em 20 lotes de produção, ok? Por qualquer razão. Pode ser porque a linha que eu uso dê para costurar 20 pares, pode ser a cola que dê para costurar 20 pares, ou seja, o lote de produção ele é separado de acordo com alguma variável importante, alguma variável que eu estou interessado em verificar, tá? Agora, não é necessário que eu verifique todas, tá? Não é necessário que eu verifique todas. Eu posso determinar qual variável que eu quero analisar. Pode ser a mão de obra, né? Vamos supor também, aqueles mesmos 100 pares de sapatos, pode ser que eu tenha 5 funcionários trabalhando. Eu posso querer testar um par de sapato de cada funcionário, ver se está indo tudo bem, não tem problema nenhum, ok? Mas como é que eu vou fazer isso de uma forma que continue sendo estatística, né? Continue me dando uma boa base metodológica, que eu esteja realmente fazendo uma pesquisa bem feita? A sugestão é utilizar a amostragem aleatória sistemática. E como é que ela funciona, Roberto? Funciona do jeito que está escrito aí. Espero que todo mundo esteja vendo, né? Conseguindo ver. Eu estou fazendo esse compartilhamento da tela de trabalho exatamente para a gente não ter problema nos slides, porque eu verifiquei que desse jeito tem funcionado melhor com as outras turmas. Então, o que acontece? A amostragem aleatória sistemática, você vai sortear o primeiro elemento, né? Ou seja, o primeiro elemento será sorteado e os demais, eles serão escolhidos pela soma de uma constante. Gilberto, eu não entendi nada. Calma, eu vou explicar. Lembra que eu disse que eu ia dividir aqueles 100 pares de sapato em lotes de 20 pares cada? Ou seja, eu teria, em vez de eu ter um grande lote de 100 pares de sapato, eu teria 5 lotes menores com 20 pares de sapato em cada um deles. Para a amostragem ser aleatória,
eu vou sortear um número. Eu vou sortear um número de 1 até 20. Vamos supor que eu sorteei o número 15, ok? O que vai acontecer? Quando eu colocar todos os pares juntos, eu sei que eu vou pegar o 15º sapato, ou seja, eu vou pegar do primeiro lote, eu vou pegar o 15º sapato. Do segundo lote, eu vou pegar o 15º sapato também. E assim sucessivamente. O que acontece nas empresas é que normalmente os produtos são alinhados, né? Eles estão numa linha de produção. Então, como que eu fico sabendo qual que é o 15º sapato de cada lote? É adicionando essa constante. Essa constante, ela é igual, gente, ela é equivalente ao tamanho do meu lote de produção. Gilberto, como é que isso vai funcionar? Vai funcionar assim. O meu lote de produção não é de 20 pares? Perfeito, é de 20 pares. Do primeiro, eu não sorteei o par 15, o par de número 15? Sorteei sim. Então ficou fácil. Significa que eu vou pegar o 15º par de sapato para decidir, né, qual que será o próximo par de sapato que eu vou testar, eu vou somar 20, ou seja, eu pego o 15º par de sapato, eu pego o 35º par de sapato, porque eu somei 20 ao 15, cheguei no 35. Vou fazer isso de novo, vou somar 20 ao 35, vou para 55, né? Que é o 55º par de sapato, e assim sucessivamente. Estou começando a entender, Gilberto. Agora, vamos falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens dessa amostragem aleatória sistemática. Bom, falar primeiro da vantagem, tá? A vantagem é que eu consigo testar os meus produtos sem que o funcionário saiba previamente qual produto que eu vou testar. E por que é importante, pessoal? É importante porque somos todos seres humanos. Imagine que eu sou lá um funcionário dessa fábrica. Se eu sei, no dia que eu começo a trabalhar, se eu sei que todo 15º sapato que eu fizer vai ser selecionado para verificar a qualidade, o que eu vou fazer? Eu vou ter um capricho enorme nesse 15º par de sapato. Ele vai sair assim, perfeito, sem nenhum defeito, eu não vou deixar que nada aconteça de errado com ele. Os outros, eu não vou ter o mesmo cuidado, não vou ter o mesmo carinho. Então, uma vantagem da amostragem aleatória sistemática é essa. Eu escolho aleatoriamente um produto da linha de produção sem que o funcionário saiba disso antecipadamente. Ou seja, eu não estou influenciando a produção daquele produto específico. Eu realmente estou tentando verificar como que tudo está sendo produzido. Ok? Essa é uma das vantagens. O fato dela ser sistemática, né? Eu já expliquei uma vantagem dela ser aleatória. Agora eu vou falar uma vantagem dela ser sistemática. A vantagem dela ser sistemática é que ao somar o equivalente ao meu lote de produção, eu estou garantindo que pelo menos um produto de cada lote de produção vai ser testado. Ok? Então, eu não vou sortear tudo aleatoriamente, como era antes, como era na amostragem aleatória simples, porque eu podia num dia, vamos supor, né, verificar 4 sapatos que tinham sido feitos pela mesma pessoa e acabar não verificando sapatos que tinham sido feitos por outras pessoas. Isso vale para pessoas, gente, mas isso também vale por máquinas, tá? Muitas vezes nas empresas eles querem verificar se as máquinas estão calibradas, se as máquinas estão fazendo os produtos de forma correta. Então eles também fazem isso, eles pegam
um produto de cada máquina para medir, para tirar as medidas, conferir se ele está bem feito, se ele está bem acabado. Porque ao longo do tempo de trabalho, à medida que as coisas estão sendo produzidas, também é comum que as máquinas sofram uma desregulagem. Então é importante fazer essa pesquisa, fazer esse controle de qualidade, tá? Para você identificar o quanto antes que aquele produto está defeituoso. Porque a pior coisa é deixar o produto, né? Você deixa o produto sair da fábrica, ele chega na loja, o consumidor entra para comprar o seu produto e na hora que o consumidor pega o produto, ele vê que o produto está com defeito. Isso é muito ruim para a marca. Por isso que é importante você tentar descobrir o quanto antes, ok? Gilberto, vamos falar de uma desvantagem agora da amostragem aleatória sistemática. Uma desvantagem, gente, é que, igual nesse exemplo que eu falei, está pegando o 15º sapato, né, de cada uma das pessoas. Agora imagine que você tem um outro tipo de defeito, que você tem um defeito assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a cola que a pessoa usa para colar o sapato, quando ela está chegando no fim do pote lá de cola, ela começa a ficar rala, ela começa a perder as suas propriedades. E aí o que vai acontecer? Todos os sapatos de todos os profissionais, lá pelo 19º, pelo 20º sapato, eles vão estar mal colados. Não porque a pessoa não teve cuidado. O problema pode estar na cola, o problema pode estar no insumo, na matéria-prima. Quando eu faço a amostragem aleatória sistemática, eu sorteio um número que pode não identificar esse problema. Agora, essa desvantagem, ela não é apenas da amostragem aleatória sistemática, ela é de qualquer amostragem. É por isso que muitas empresas, quando elas estão iniciando a sua produção, elas estão começando a produzir os seus produtos, é recomendado fazer o censo. O censo, como a gente viu antes, é verificar cada um dos produtos, testar cada produto. E aí, tentar identificar esses problemas decorrentes de insumos, decorrentes de matéria-prima, entendeu? Pode ser também uma questão de calor atmosférico. Um exemplo muito comum que já aconteceu em diversas empresas, principalmente da área de desodorante, de perfume. O que acontecia? No início do dia, bem no início da jornada de trabalho, quando as pessoas entravam no galpão das fábricas, isso acontecia principalmente no sul do Brasil, mas também em outros estados, o ambiente interno estava muito frio, porque ninguém ficou lá a noite inteira. E esse ambiente, cheio de gente, trabalhando, máquina ligada, luz acesa, esse ambiente ia esquentando ao longo do dia. E o que acontece com alguns produtos? Alguns produtos variam, né? Tem variância nas suas propriedades de acordo com a temperatura ambiente. Então, eles perceberam que os sapatos que eram colados no início do dia, a cola não ficava tão firme. Por quê? Porque a cola ainda não estava no ideal das suas propriedades. É até interessante quem um dia tiver a oportunidade de conhecer uma indústria de sapatos, ela vai perceber, né, se não mudou, tem pouco tempo que eu visitei uma, eu acredito que não tenha mudado, ela vai perceber que no início do dia, as pessoas são orientadas a esquentar um pouco a cola. Tem até uma resistência, elas colocam a cola ali por uns 30 segundos, 45 segundos, para a cola esquentar. Só que o curioso é que elas fazem isso uma vez só, elas não precisam fazer isso mais ao longo do dia. Por quê? Porque na pesquisa inicial, que foi um censo que fez o teste com todos os produtos, conseguiu identificar isso. Só que posteriormente, né, à medida que foram
avançando as pesquisas, eles perceberam, eles chegaram num nível de confiança que falou assim, olha, não precisamos mais testar cada produto. Podemos partir, né, para a amostragem aleatória sistemática, que é um controle de qualidade bem mais barato, sem deixar de ser tão eficiente. Ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu vou interromper a gravação aqui e vou abrir